Oi, gente, boa noite. Vou comentar sobre Sonhos Douro do José de Alencar. Tô gostando muito desse livro. Vou recapitular vocês. São dois amigos, mas está falando muito sobre o Ricardo. O outro não está falando muito sobre ele. O Ricardo é um moço solteiro e está falando sobre a dona Guida. Vou ler para vocês. Onde vai a senhora Dona Guida? Já que nenhum dos senhores se lembrou de oferecer-me uma daquelas flores que eu acho tão bonitas, vou eu mesmo buscá-la. Não faça isto, é uma imprudência. Eu não consinto. Com efeito, havia temeridade no intento da moça. Quem já foi à Pedra Bonita sabe quanto é abrupta aquela montanha. O caminho, bastante íngreme, atravessa encostas rudes cortadas em rápido talude e profundamente sarjadas pelos sulcos das torrentes que descem do cimo da serra quando chove. Seria sumamente perigosa a descida por semelhantes barrancos, até mesmo para um animal solto. Desprezando, porém, as advertências que lhe dirigiam suas amigas e companheiras, a moça fustigou o cavalo que refugira. Castigado asperamente, Edgar, que é o nome do cavalo, ele foi castigado. Descera alguns passos por um trilho ou antes por um rego, mas, reconhecendo o perigo que havia em continuar aquela descida, quase a pique tomou rapidamente por outro rego que atravessava e galgou o leito do caminho com grande esforço. Vai, Guimarães, disse um dos cavaleiros. Por mim não tinha dúvida, mas não há cavalo capaz de fazer isto. Ricardo, que assistia a cena de parte, esperando ocasião de passar, não perdeu as palavras que pronunciara o Guimarães e sentiu despertar-se-lhe o zelo pelos brios do galgo. Galgo é o cavalo dele. Aos 27 anos, o homem é ordinariamente temerário. A vida não representa ainda a seus olhos um cabedal, mas uma simples aspiração. O moço avançou. Por esse tempo, continuavam os pedidos e admoestações à Guida para abandonar seu projeto. Mas ela, indiferente ao que diziam em torno, a princípio rira do susto dos outros, mas agora muito irritada contra Edgar, quer dizer, o cavalo, por ter recuado, castigava o animal, de novo castigava, que girava corcoveando. O cavalo não queria ir. Bem mais sensato que ela, né? A amazona forcejando para trazê-lo à borda do barranco, afinal o conseguiu, mas de uma maneira bem desastrada. Com efeito, o cavalo, pungido ao mesmo tempo pelo freio e pelo chicote, perdera sua calma habitual, irritou-se e, obrigado a fazer o que lhe repugnava, caminhava para o despenhadeiro, disposto não a descer, mas a precipitar-se. Felizmente, Ricardo chegara a tempo, inclinando-se, pôde segurar Edgar pelo freio, segurou o cavalo. Quando já levantava as mãos para pular, obrigou então a voltar-se para o leito da estrada e disse simplesmente à moça: não desça. Guida ficou imóvel, acompanhando com os olhos o galgo que descia com admirável agilidade e firmeza o sinuoso barranco. Só havia para apoio do casco a estreita borda do sulco por onde dificilmente andaria um homem a pé. E contudo o cavalo desceu e subiu sem vacilar um passo, com plena confiança na força e elasticidade de seus músculos. Todas as pessoas que faziam parte da cavalgada acompanhavam a descida e a ascensão com surpresa e interesse. Os mais nervosos estremeciam com a ideia da desgraça que podia acontecer ao desconhecido. Os outros sentiam uma comoção análoga à que lhes despertaria uma briga de galos, uma corrida de cavalos ou talvez uma representação no circo. Ricardo tinha partido do arbusto 2 ou 3 hastes com flor. Era a mesma flor cor de ouro que ele costumava colher nos seus passeios a pé e que já por 2 vezes fora testemunha de seu encontro com a moça.
essa flor que ele costumava beijar, pensando em alguém. E que a Guida tinha visto, né? Só que, como ela estava pelas costas, ele não viu e acabou passando essa vergonha. Enfim, ele pega a flor, né, para ela. E aí depois, ó, o advogado reconheceu um de seus colegas de ano, a quem não vira desde a formatura. Ah, Guimarães! Trocaram um aperto de mão com algumas palavras banais e separaram-se. Entretanto, Guida, tendo prendido o raminho de flores no peito do roupão, continuara o passeio, acompanhada pelas outras senhoras e cavaleiros. Vendo aproximar-se o moço que pouco antes falara a Ricardo, dirigiu-lhe a palavra. Conhece este moço, Sr. Guimarães? É o Dr. Nunes, foi meu colega de ano. Ah, formaram-se juntos? E se não me engano, fizemos ato no mesmo dia. É bacharel? Disse Guida, como se completasse um pensamento interior. Supunha talvez que Ricardo era um artista, algum pintor que percorria os sítios da Tijuca para copiar perspectivas que mais tarde lhe servissem de assunto algum quadro a óleo. O álbum de desenho que o moço trazia habitualmente nos seus passeios a pé e a aquarela em que ela se julgara reconhecer deviam, com efeito, induzi-la àquele engano. Ela não sabe, mas ele costuma desenhar ela. Ele está apaixonado por ela e costuma desenhar ela. Que ele esconde até do amigo, do Fábio. Ó, foi um dos primeiros estudantes do nosso ano, moço de grande talento, porém muito pobre. Dizem até que foi o tio, o Dr. Costa, quem o ajudou a formar-se. Que faz ele agora? Perguntou a moça com interesse. Não sei, creio que está aqui advogando, mas perde o seu tempo. Não faz nada. Por quê? Não tem tanto talento? Mas de que lhe serve se ninguém o conhece? Servia-lhe mais ficar com metade do talento que tem e a outra metade de proteção. Como proteção? Ora, negociantes que lhe deem boas causas e o recomendem a seus amigos. A moça, lançando o olhar para o cimo da montanha que se desenhava no horizonte, mudou de repente o tom e o assunto da conversa. A pedra bonita ainda fica muito longe, disse ela nesse dúbio tom que vacila entre uma interrogação e uma afirmativa. Aí um pouco mais para frente vou ler para vocês, ó. No fim de contas, Edgar, o cavalo, né, zangado, ia se atirando da montanha abaixo, quando um moço que passava, conhecido do Sr. Guimarães, agarrou-o pelo freio e desceu para apanhar a flor. Se não fosse ele, quem sabe o que sucederia? O Sr. Guimarães deve apresentar-nos o seu amigo, não acha, papai? De certo, terei muito prazer encontrando-me com ele, ia respondendo Guimarães. Atalhou, porém, o doutor Nogueira. A flor é naturalmente essa que a senhora tem no seio? Sim, senhor, é esta mesmo. Veja, papai, como é linda. Muito, quase que podias trazê-la como pingentes. Boa ideia, papai. Vou mandar fazer uns brincos deste feitio. Ficarão magníficos e há de ser moda. Senhor Bastos, o senhor me há de fazer o favor? Disse a moça. A flor corria de mão em mão e teria se desfolhado, afinal, se a dona não reclamasse com instância para restituí-la à sua posição. Guida anda apaixonada por essa flor, disse Dona Clarinha. Há mais de um mês que me fala nela. Será pela flor? Perguntou o doutor Nogueira com um sorriso malicioso. Guida lançou-lhe um olhar que era um alfinete embebido em aljôfar. Não é pela flor, não, é pelo senhor, pois não sabia? Ah, se fosse, dona Guida, eu seria o homem mais feliz do mundo, acredite. Bravo, bravo, então, dona Paulina. Guida sempre foi muito apaixonada de flores, respondeu a senhora, aturdida por aqueles constantes diálogos que se cruzavam.
depois dessas sugestões de que ela estaria apaixonada por esse rapaz, o Ricardo, né? Olha o que ela vai sugerir ao pai dela. Mas escute, papai, estou resolvida a vender Edgar, que é o cavalo, né? Depois do que me fez hoje, não posso mais suportá-lo. Quer comprá-lo? Enfim, ela vai ter uma conversa aqui com o pai dela, porque ela não suporta mais esse cavalo. O senhor compre para a mamãe, né? O senhor me ajude aí, né? Porque eu não quero mais esse cavalo e eu sei que o senhor tem dinheiro, então o pai dela é muito rico, né? Ela é uma moça muito rica que repete isso o tempo inteiro, que ela é muito rica, ao mesmo tempo ela é muito generosa, mas ela comete esses riscos, né, com o cavalo. E eu achei engraçado, né, que ela diz que ela não suporta mais o cavalo, né, na verdade, ela arriscou ali a própria vida dela, né, para pegar essas flores, não só a vida dela, quanto a vida desse Ricardo. Ela vai tipo num penhasco, um barranco, né? Essa pedra bonita. E por esse capricho, né? Dessas flores. Eu achei interessante isso. E o cavalo, ele tem um instinto de sobrevivência, né? Quer dizer, ele sente o perigo. Isso me lembra aquele filme, o desenho A Bela e a Fera, né? Tem uma cena ali que o pai da Bela está em um cavalo e o cavalo não quer ir mais para frente. Ele começa a dar ré e aí o pai da Bela cai e o cavalo sai correndo. Porque eles têm esse instinto, né? Eles pressentem o perigo. E o interessante é que ela diz aqui que o cavalo que é o problema, né? Ai. Enfim, é bem legalzinha essa historinha. Ela tem uma outra parte, uma cena, que é ela com esse cavalo aí, o Edgar. E a cadelinha dela e o cavalo do Ricardo. E a cadelinha dela é terrível. A cadelinha dela mata os pintinhos de uma família bem pobre, né? Que vive de vender galinhas, enfim. E daí a cadelinha dela acaba latindo e quase derrubando esse Ricardo com o cavalo dele lá embaixo no penhasco, né? E essa visão que eu queria compartilhar com vocês, essa visão de que o animal, de que o cavalo, às vezes também que o funcionário, né, tem que fazer tudo que o patrão manda, né? Mesmo que for arriscar a sua vida, por exemplo, né? Isso me lembra muito também construções em que as pessoas fazem trabalho sem usar segurança, né? Capacete, enfim, as coisas que precisam, né? Para manter a sua segurança. E o animal, ele não tem obrigação de nos servir, né? Na verdade, o animal ele pertence a ele mesmo e ele tem a obrigação de servir a ele mesmo e a sua própria sobrevivência, né? Aqui ela tem a visão do cavalo como uma máquina, né? Como uma coisa. E ela mesma não se atenta à sua própria segurança, à segurança de outras pessoas. Ela é bem caprichosa. É isso, essa mensagem que eu queria dar para vocês. Eu tô
Tô lendo por aqui. Tchau. Deus abençoe vocês.